Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Amém. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020. Já estamos no 29º domingo do tempo comum, ciclo A de São Mateus. Vamos lá. Leituras bíblicas para este dia do Senhor. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versos 1 e 4 ao 6. Tomei Ciro pela mão direita para que submeta os povos ao seu domínio. Com o salmista rezamos o Salmo 95. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 5b. Recordamo-nos sem cessar da vossa fé, da caridade e da esperança. Com atenção, escutemos o texto do Santo Evangelho, Mateus, capítulo 22, versos 15 ao 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus disse então a eles: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Uma informação breve para iniciarmos nossa reflexão de hoje. A moeda daquele tempo em questão aqui no Evangelho tinha ao centro a imagem de Tibério, coroado de grinaldas, e à volta a inscrição: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus, tendo no reverso Pontifex Maximus. Querida irmã, querido irmão, é possível Deus reinar, governar em um mundo em que existem tantos governantes governando o mundo, ou aquilo que lhes foi dado para governar, ou aquilo que conquistaram para governar, de maneira totalmente arbitrária, do jeito que eles bem entendem? Dá para Deus governar numa situação assim? Segundo os textos bíblicos deste domingo, 29º do tempo comum, sim, dá para Deus governar. Por quê? Porque Ele é o Senhor, só o Senhor é Deus e Ele reina soberano, até mesmo naquelas situações em que a gente pensa que Deus não está olhando, ou Deus ignora, ou Deus deixou de lado. Nada, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus o saiba. Já vai dizer Jesus em uma outra passagem do Evangelho de Mateus mesmo, quando fala no Sermão da Montanha. Bom, vamos lá. Os textos bíblicos de hoje nos garantem que Deus está no comando da história. Pode perceber. Na primeira leitura, Isaías nos traz um relato do que acontece lá com Ciro, o rei da Pérsia. Rapidamente, só para a gente refrescar nossa memória. O povo de Deus chegou um momento que foi tomado de assalto e levado para o exílio da Babilônia. Então, um rei caldeu, Nabucodonosor,
levou o povo para o exílio. Agora, o texto da leitura de Isaías está falando que Deus vai usar de Ciro, embora Ciro seja um rei pagão, que não tem fé no Deus de Israel, mas Deus vai usá-lo como instrumento para que ele possa, então, trazer o povo de volta para a sua terra. Nós temos, no primeiro momento, um rei pagão que leva o povo para o exílio. Seria o castigo, seria a correção de Deus para esse povo que foi infiel. Mesmo sendo alertado pelos profetas, não os escutou e teve o triste fim de ir para o exílio. Ciro, um outro rei, também não crente, é usado agora para que o povo retorne para a sua pátria, para a sua terra. E essa volta para a terra, mesmo aí Deus tomando como instrumento um rei pagão, essa volta é o símbolo da fidelidade eterna de Deus, que se mantém fiel à sua aliança para com o povo que ele escolheu. Temos castigo e temos Deus sendo misericordioso, trazendo o povo de volta. Dois reis que, por seus caprichos, fazendo aquilo que eles achavam que deveria ser feito, agindo de forma muito assim, orgulhosa, egoísta, sem o saber, estavam colaborando para que Deus pudesse atuar na história. É Deus que comanda, é Deus que age, porque Ele é o Senhor. Diante disso, o texto do Evangelho nos traz um novo contexto. Agora não é mais o Império Caldeu, da Babilônia, nem é o Império Persa que venceu a Babilônia. Estamos falando do Império Romano, que domina e subjuga novamente o povo de Israel. Jesus está no templo a ensinar. Chegam até Jesus alguns fariseus acompanhados de alguns herodianos. Um detalhe: os fariseus não admitem, não concordam com o pagamento de impostos para o Império Romano. Só o fazem por imposição de Roma e o fazem a contragosto. Os herodianos é um grupo que, vamos dizer assim, é colaboracionista com o Império. Concorda que o Império possa receber e coletar os impostos. Junto com os saduceus, eles têm essa posição. Havia ainda um terceiro grupo, os zelotes, que eles não admitiam de forma alguma esse pagamento de impostos e tentavam se insurgir e agitar o povo a se rebelar através das armas para derrubar esse império. Quem que vai falar com Jesus? Quem vai questionar Jesus? São os fariseus, que não apoiam o pagamento de impostos, mas o fazem por obrigação. Com os herodianos, que apoiam o pagamento de impostos para Roma. A moeda, como a gente iniciou a nossa reflexão, tinha a face, a figura de Tibério César, e a inscrição também é relativo, faz referência a César como um filho de Deus. Pagar esse imposto a César, usar essa moeda, seria meio que indiretamente reconhecer que o imperador tem algo de divino, que é um absurdo, porque só o Senhor é Deus. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra. Escuta, Israel, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é um, não há outros deuses, não existem outras divindades. Então esse grupo chega para Jesus para o questionar e perguntam: é lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus responde que sim, então ele é alguém que está apoiando o império que domina os
israelitas, o povo de Deus. Logo, Jesus vai perder, vai ficar em maus lençóis com relação ao povo, que o vê como um profeta verdadeiro, que está servindo só a Deus e não ao império. Se Jesus responde que não é lícito, então poderia ser denunciado aos romanos como um subversivo que está aí causando uma insurreição, ou seja, provocando o povo a se revoltar contra o império, e isso é perigoso. Provavelmente, se Jesus está fazendo isso, será entregue e será executado. Não tem saída. Eles só deram para Jesus duas opções de resposta: sim ou não. E as duas nós já sabemos que complicariam Jesus. Então Jesus fala: me mostra a moeda. Eles mostram a moeda para Jesus e pergunta de quem é a face de quem está aqui e a inscrição. Eles respondem: é de César. Então Jesus termina com aquela frase que se tornou lapidar, uma frase muito conhecida: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não está dando apenas uma resposta de efeito, usando uma frase de efeito. Jesus está falando que o que pertence a Deus deve ser dado a Deus, e o que pertence a César deve ser entregue a César. Então nós podemos concluir, uma vez que a moeda apresentada tem a face de César e a inscrição sobre César, que seja devolvida a ele. Jesus tem a face, ele revela a face do próprio Deus, e nele está a inscrição de que és o Filho de Deus, o amado, aquele que nós devemos escutar quando do seu batismo e também na transfiguração. Logo, Jesus tem que ser devolvido ao Pai, ele tem que voltar ao Pai, mas os seus inimigos querem entregá-lo a César. Ele não é de César, ele não é, o reino dele não é deste mundo, ele vai ser, e vai voltar, e vai ser entregue ao Pai. Você e eu somos nascidos de novo, uma vez que fomos batizados, pertencemos também a Cristo, pertencemos a Deus, a inscrição de Deus está em nós, somos também filhos amados. O Espírito Santo nos selou como pertencentes a Deus e devemos ser devolvidos também a Deus, voltar para Deus. Não somos de César, não somos os governantes desse mundo, não somos pertencentes a nenhum ídolo desse mundo, nem em nenhum campo, muito menos no campo político. Não somos idólatras, nós somos de Deus e pertencemos a Deus, e a Ele devemos ser entregues, a Ele deveremos ser devolvidos. Então, devolva sua vida a Deus se você a consagrou a algum ídolo desse mundo. Devolva sua família, o seu lar a Deus se você tem colocado sua família ou seu lar a serviço do mundo. Todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua história, toda a minha história pertence ao único Senhor e Deus, que é o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.